o amigo do Lula, o Gustavo Petro, ele responde à acusação do Donald Trump, que chamou o Gustavo Petro de narcotraficante, assim como o Nicolás Maduro, tá? Então, alegando que a Colômbia é também um local que, assim como a Venezuela, né, inunda os Estados Unidos de drogas. Então, clima aí esquentando, né? O presidente dos Estados Unidos falando justamente isso do Gustavo Petro, amigo de Lula, que ele é traficante de drogas e ainda diz que vai cortar os subsídios que são enviados para a Colômbia para justamente combater o narcoterrorismo, né? Então, Gustavo Petro recomendou que Trump leia o livro 100 anos de solidão do escritor Gabriel Garcia Marques. Garanto que ele aprenderá algo com a solidão. Então tá aí, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, respondeu no domingo passado uma acusação feita pelo Donald Trump, em publicação na plataforma Truth Social. O Trump disse que Petro é um traficante de drogas e incentiva fortemente a produção em massa de entorpecentes ao país. Pessoal, obviamente o Trump está respaldado nisso, né? Inclusive tem o El Podio lá, que é o ex-coronel do Nicolás Maduro lá, trabalhava com o Nicolás Maduro e fez a sua delação premiada lá nos Estados Unidos, né? Falando inclusive de outros líderes da América Latina, como inclusive o Lula, né? Então, participando desse esquema aí da Venezuela, que acabava via petroleira lá, sustentando esses regimes aí, campanhas eleitorais. Então, o republicano, né, o Trump, ameaçou cortar os subsídios à Colômbia caso o governo não combata o tráfico. Petro respondeu esse perfil do X que a Colômbia nunca foi rude com os Estados Unidos, pelo contrário, amou profundamente sua cultura, mas que Trump é rude e ignorante com a Colômbia. O presidente colombiano disse ainda que Trump deveria ler o livro 100 anos de solidão, do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, assim como fez o seu encarregado de negócio na Colômbia. Garanto que aprenderá algo com a solidão. Eu não faço negócios como você. Sou socialista. Creio que a ajuda humanitária e no bem comum e nos bens comuns da humanidade. O maior de todos, a vida, ameaçada pelo seu petróleo. Eu não sou um empresário, muito menos um traficante de drogas. No meu coração não há ganância, disse Petro. O mafioso é um ser humano que personifica o melhor do capitalismo, a ganância. Eu sou o oposto, um amante da vida e, portanto, um guerreiro milenar da vida. A ganância nos escapa porque a vida é mais poderosa. Tá aí, pessoal. Então, acredite se quiser, se não fosse um jogo de poder, né, não existiria a esquerda aqui na América Latina do jeito que ela é concebida, através de Foro de São Paulo, através de tudo isso que a gente conhece bem. E agora, inclusive, aí, a gente vê formações aí junto a grupos de drogas, aí, né, traficantes e por aí vai. Então, bem complexo, né? Trump já cortando verba para a Colômbia, e pode ser que o Petro seja o próximo Maduro na lista do Trump, né? Então, Trump parece que está empenhado em livrar a América Latina desse eixo do mal aí que assombra já por tanto tempo a América Latina. Bom, próxima notícia aqui, a gente vê Eduardo Bolsonaro desabafando aí sobre o risco, né, a sua família aí nos Estados Unidos, né, sobre um carro suspeito que estava rondando aos arredores da casa dele. Vamos ouvir aqui. E aí, deputado, essa história desse carro que estava rondando a sua casa, já conseguiu algum tipo de informação sobre isso? Conseguimos sim, Lacombe. Felizmente, foi um falso positivo. Tá? O carro não era de nenhuma ameaça, a gente conseguiu averiguar aqui, falando com terceiros, com autoridades. Então, graças a Deus, aquele fato realmente não era um perigo iminente. Mas isso daí mostra o estado das coisas, né? A minha esposa, quando vê alguma coisa fora da rotina, já fica preocupada, já me liga, eu tenho que voltar para casa. A gente se preocupa com a segurança. Graças a Deus, aqui no Texas, é um estado onde o cidadão de bem ele consegue se armar, né? Não é só o vagabundo. Então isso dá uma chance, né, de defesa para nós, caso ocorra uma invasão residencial. Aqui,
Se não me engano, até turista que venha para cá, se ele comprar uma licença de caça, ele pode comprar uma arma. Ele só não vai poder levar para o Brasil, né? Depois vai ter que se desfazer dela. Mas esse é o nível da legislação aqui no Texas, onde tem, inclusive, a cidade, né, de Frisco, que foi considerada no passado a cidade mais segura dos Estados Unidos, que já tem uma taxa de homicídios cerca de 10 vezes menor do que a do desarmado Brasil. Então nós estamos bem, né? Nós conseguimos aqui fazer a nossa defesa, pode ter certeza disso. Eu sei fazer o manuseio de arma de fogo, a minha esposa Heloísa também tinha o seu CR de atiradora lá no Brasil, mas a gente espera que não chegue a esse ponto. E por que a gente fica com receio, Lacombe? Porque isso aconteceu algo semelhante no caso da Zambelli. O que a Polícia Federal, a mando do Moraes, faz e faz de maneira ilegal? E se eu me deparar com uma situação dessa, eu já sei como é que eu vou reagir. Eles fazem uma vigilância, né? A chamada APREC, né, a equipe precursora, para ver onde é que você mora, quais são os seus hábitos, e na possibilidade, na eventualidade do Moraes conseguir driblar, né, o DOJ, driblar o US Marshals, e uma ordem de extradição dele venha para cá, eles consigam dar cumprimento a ela de maneira célere. É claro que aqui nos Estados Unidos eu estou mais protegido, porque eles aqui estão cientes do que está acontecendo no Brasil. Inclusive já sancionaram o violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, e a sua esposa que o sustenta, Viviane Barsi de Moraes. No entanto, a gente tem que entender que nesse jogo, nem tudo é preto no branco, nem tudo é certo. Se eles tiverem uma posição, alguém dentro do Deep State, né, lá dos escalões inferiores, dentro de algum órgão americano, e consigam dar sequência a uma ordem ilegal do Moraes, eu posso me ver em problemas aqui. E nós sabemos que, em que pese isso ser uma novidade para o Brasil, finalizando, não é quando você trata de Venezuela e de China. Existem pessoas que já me relataram que isso daí aconteceu em outros países, né, as autoridades, a polícia chinesa e venezuelana, taca o cara dentro da embaixada, taca dentro do avião e manda de volta para o país. Então, eu acho que o Moraes ele não está em posição de fazer isso, em que pese ele desejar, né? A gente viu que se dependesse dele, ele chutava o Alan dentro do avião e trazia para cá. É exatamente isso que ele gostaria de fazer. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma hipótese afastada, vejam bem o que eu estou falando, tá? E eles também fizeram semelhante a Carla Zambelli, né? Foram ali nas redondezas onde ela morava, chegaram a interrogar algumas pessoas, deu um bafafá, e isso daí é uma atividade ilegal. Aí, pessoal, então Eduardo Bolsonaro falando de como age o sistema, né? Querendo saber onde a pessoa mora para fazer incursões, né? E pegar as pessoas e trazerem de volta para o Brasil, né? Se sair algum tipo de ordem, alguma coisa que relaxe esse tipo de situação. Me diz aí nos comentários o que você acha disso. Aproveita que chegou até aqui no vídeo para dar aquela curtida para ajudar na divulgação do canal. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.